O nosso Café com Conceição, nessa sexta-feira, recebe a nossa querida ex-aluna Jussara Paixão, uma médica de excelência, uma pessoa de um coração incrível, hoje atuando em Leopoldina, é gastroenterologista e também endoscopista. E a nossa aluna, também muito querida, Milena Policiano, que vai nos ajudar aqui a conversar com essa grande mestra que é a Jussara Paixão. Bom dia, Jussara. Bom dia, que prazer tê-la no colégio nesse mês Março Azul Marinho, né? Prevenção do câncer coloretal e a prevenção é o melhor remédio, não é, Jussara? Sim, por isso a importância dessa campanha no mês de março, né? Para poder conscientizar a população, né? Os formadores de opinião, os médicos, sobre a importância da prevenção do câncer de intestino. A prevenção hoje é a grande sacada, né, da medicina, né? A gente está aí entendendo, não só em todas as áreas, né? A prevenção é importantíssima. E as pessoas têm consciência disso, Jussara? Então, mediante essa falta de consciência, né, de conhecimento sobre a importância do câncer de intestino, a Sociedade de Gastroenterologia, Endoscopia, Coloprocto lançaram essa campanha, justamente por conta de ser um câncer não muito divulgado. E hoje ele é um câncer que tem uma incidência muito alta, 40 mil casos de novos ao ano no Brasil, e é o segundo câncer mais letal no homem e na mulher. Só perde no homem para o câncer de próstata e na mulher para o câncer de mama. E não é um exame, né? Não é um câncer muito falado em termos de prevenção. Então essa campanha veio para poder conscientizar, aumentar a informação, porque informação cura, né, gente? Informação ajuda no diagnóstico precoce da doença. É por isso que o Colégio Imaculada se preocupa muito, porque a prevenção faz parte do processo de educação. E a prevenção nos ajuda muito, inclusive um diagnóstico precoce contribui bastante, né? Isso aumenta muito a chance de cura, né? Quando a gente, hoje em dia, um paciente que tem um diagnóstico precoce, né, um câncer limitado ali na mucosa, mais superficial, sem acometimento de linfonodos, sem metástase, ele tem uma chance de cura de 90%. Agora, quando é um câncer mais avançado, a chance de cura cai para 10%. Então, a importância dessa campanha é isso, a gente tentar conscientizar para o paciente procurar ajuda, fazer um esquema de rastreamento, né, com os exames de prevenção, para a gente identificar essas lesões pré-malignas, não fazer diagnóstico de câncer. A gente não quer fazer colonoscopia e diagnosticar câncer de intestino. A gente quer ver aquele pólipo que é retirado, ressecado e impede a evolução para a doença em estágio avançado. Então, a gente tem assim, tido uma grande incidência de pessoas que têm procurado realmente um médico, um tratamento, primeiro um diagnóstico, e a gente entende que isso é muito importante, principalmente conscientizar esses jovens. Por isso que a gente está aqui com a Milena, que é nossa aluna do 3º ano, né, que está aí, né, daqui a pouco também uma profissional, para que o jovem comece a se conscientizar e conscientizar seus pais, seus familiares, porque eles são um grande veículo para nós aí, levando essas informações. Milena, e aí? Você está aqui hoje com a gente nesse café, você tem consciência da importância do jovem nesse processo? Então, Conceição, eu confesso que a gente não escuta falar tanto desse tipo de câncer entre os jovens. E eu queria saber, Jussara, em nome dos jovens, qual que é a incidência dessa doença na população mais nova? Se atinge muito? Então, a incidência geral é 4,3%, né? É o seu fator de risco, né? O risco para desenvolvimento do câncer coloretal. A gente sabe que o fator de risco maior é os pacientes acima de 45 anos. Só que o que a gente tem observado na prática clínica, na realização dos exames, cada dia mais a gente observa pacientes mais jovens, com 20, 30 anos, né? Principalmente aquele paciente que tem herança familiar, né? O histórico de câncer coloretal na família. Esse paciente tem que ficar mais atento, principalmente mais jovens. Por exemplo, se você tem um familiar com câncer de intestino com 30 anos, a gente tem que começar a ficar de olho em você com 20 anos, 10 anos antes do diagnóstico, no caso mais jovem da família. Então, a incidência é maior a partir dos 45 anos, mas a gente tem observado na prática clínica pacientes jovens com esse diagnóstico. É muito importante. É muito importante você estar de olho, né, nos sintomas, né, que você observar o aspecto das fezes,
observar um quadro de anemia, de cansaço, de fraqueza, um emagrecimento sem causa definida, né? E a importância do exame das fezes, né? Avaliar as fezes após a evacuação é muito importante, que ali vai te dar informação sobre o formato, sobre o aspecto, sobre presença de sangue, de pus, né? E aí vai te dar um sinal para procurar uma ajuda, assim como emagrecimento, anemia, dor. Então, eu que tenho, por exemplo, um caso de câncer de colo de útero na minha família, tem que estar sempre fazendo os exames de rotina. Então, o câncer de colo de útero, ele é um câncer que é um histórico pessoal. Por exemplo, a paciente tem câncer de útero, ela tem um risco maior de câncer de intestino. Para você, é o câncer de colo retal que aumenta seu risco, né? O câncer de colo de útero, no seu familiar, não vai aumentar o seu risco de câncer de intestino, vai aumentar para ele, né, para o familiar. Agora, se você tiver um paciente com um familiar com câncer de intestino, aí sim o seu fator de risco existe. Aí tem que ficar de olho. E quais as medidas de prevenção para os jovens? Isso Pra é gente se muito tratar. importante, porque a gente fala de fatores de risco, né, que é o tabagismo. Então, como que a gente previne? Evitando o tabagismo. Bebida alcoólica, reduzindo o consumo dessa bebida alcoólica. O sedentarismo é um fator de risco, então praticar atividade física, manter um peso adequado, né? Alimentação é muito importante. A gente tem um padrão de alimentação ocidental com muita comida ultraprocessada, muito açúcar, excesso de carne vermelha, que são fatores de risco para o câncer de intestino. Então procurar ter uma alimentação mais saudável, com alimentos orgânicos, né? Com alimento de verdade, alimentos sem corante, sem conservante, sem pacotinho. Isso também é importante. E aumentar a ingesta de água, né? É também bastante importante. A gente fala que fatores genéticos a gente não muda, mas os fatores ambientais a gente tem como melhorar e melhorar a sua qualidade de vida e diminuir o câncer de intestino. Eu acho que os jovens de hoje em dia, a gente é uma geração que a gente está muito atenta à saúde, às práticas de exercício físico, né? Até a questão da internet, das redes sociais, eu acho que motivam, influenciam muita gente a estar atentos a esses fatores. A É geração o lado agora, bom, né? É o lado bom da rede social. A rede social que Isso. tem tudo, né? E eles são bem antenados com isso, então a mídia tem vindo com muita informação. No mês de março, né, a gente é bombardeado com essa informação do câncer de intestino, então eles são, como você falou, veículos, né, para poder informar os avós, os tios, os pais sobre a importância desse câncer e a importância da prevenção. Para a gente evitar o diagnóstico do câncer, né, e evitar esse diagnóstico de um câncer avançado, aumentando as chances de cura. Sim, as campanhas são muito importantes, né? A gente dedica esse mês a essa conscientização, mas é o ano todo, né? Que a gente precisa de cuidar e nós temos em Leopoldina, né? Uma profissional que está aí fazendo o seu exame, orientando, conscientizando da importância do tratamento e a gente preocupa muito com aqueles que sabem que precisam e não procuram o médico. E aí, às vezes, quando procuram, já é mais difícil o tratamento. Então, hoje também o nosso café quer falar disso. Procure, vá até o médico, converse, fale com ele das suas dúvidas, das suas dificuldades. E eu tenho certeza que aqui a nossa querida Jussara vai te ajudar. E isso é uma grande oportunidade de você se cuidar e ter uma vida, né, mais saudável. E eu tenho percebido mais dificuldade nos homens, né, Jussara? Tem mudado, né? A gente sabe que a colonoscopia ainda é um exame com um pouco de preconceito, né? O paciente fica, né, vai com uma camisolinha, introduzido um aparelhinho no ânus, após uma dieta, após, né, o paciente é preparado, tem uma sedação, o exame não dói, né? Os homens têm buscado bastante ajuda também, mudou muito recentemente. E é um exame que, como eu falei, é feito com sedação, é um exame totalmente indolor, é um exame rápido, né? E graças a Deus o risco hoje em dia é bem menor, com a evolução, né, dos equipamentos, com a habilidade do profissional que faz o exame, a gente tem um risco menor. As pessoas se queixam muito do preparo, Sim, né? a parte difícil. E eu sei também que alguns pacientes é até indicado a internação para esse preparo porque desidrata, é isso mesmo? Isso Jussara? mesmo. A gente, a partir de 70 anos, a gente avalia muito o paciente a nível de comorbidades, né? Geralmente, antes da pandemia, eu sempre internava. O paciente há mais de 70 anos, eu internava por conta disso. Pelo risco de desidratação, intolerância gástrica ao preparo, às vezes o paciente
pode vomitar. Então, no hospital ele está com vigilância, né? Ele está no sorinho, a gente faz um antimédico, é mais seguro. Qualquer intercorrência está ali sob a visão do médico, da enfermagem. Só que com a pandemia a gente mudou um pouco, porque o acesso ao hospital ficou mais difícil, o risco de internação era maior. Então hoje a gente tem até liberado pacientes com mais de 70 anos a fazer o preparo domiciliar. Eu deixo uma enfermeira disponível para o paciente, para poder tirar qualquer dúvida, com telefone acessível, para fazer no domicílio. O paciente que tem mais de 70 anos, mas ele não tem comorbidade, o paciente, né, com 70 anos mais joia. Agora, pacientes mais novos também, que tenham comorbidades, pacientes diabéticos, né? Às vezes insulina dependente, que pode fazer hipoglicemia durante o preparo, aí a gente recomenda internar, é mais seguro, né? E a gente tem feito agora, no nosso novo projeto na clínica, é a internação lá comigo, né? Não vai precisar mais de ir para o hospital, o paciente vai para a clínica fazer o preparo lá. Então, vai estar sob a minha visão também. Então, isso vai melhorar, vai agilizar o processo do preparo e vai ser mais confortável para o paciente. Com certeza. Eu vou pedir agora, né, antes da Jussara finalizar para nós, eu vou pedir aqui a Milena para dar um recadinho para os jovens, né, que eu acho muito importante o jovem falando para jovem. Eu acho que a escuta é muito mais apurada, é realmente um diálogo que diz, né, o que os jovens, né, precisam de ouvir. Milena, o que você deixaria como mensagem para os jovens, em termos não somente, né, do que a gente fala hoje da prevenção do câncer coloretal, mas também desse cuidado com a saúde, desse valor da vida? Olha, Conceição, eu acredito que a gente, né, a nossa geração, nós somos muito antenados a tudo. E a informação, além de ser muito boa, ela tem que ser passada. Então eu acho que a gente tem que passar essa informação, passar para as pessoas mais velhas, principalmente, para os nossos avós, que são pessoas que nem sempre têm, né, toda essa intimidade com a tecnologia, passar o nosso conhecimento, alertar e principalmente essa questão desse mito, desse preconceito que existe com o exame, a gente desmentir isso, mostrar o quão importante é a prevenção, o quanto importante é buscar ajuda e sempre estar buscando melhor para a nossa saúde, né, em questão de atividades físicas, em questão de evitar, como a Jussara disse, a questão do fumo, a questão do alcoolismo, isso são tudo coisas que no futuro nós vamos colher, né? Nós vamos ter essas consequências. Eu acho que tudo que nós jovens fazemos agora, muitas vezes inconsequentes, isso no futuro vão ter consequências. Então eu acho que é pensar nisso, é pensar na nossa saúde ao longo prazo, né? E prevenir. E cuidar da nossa vida, fazer fazer atividades físicas. É isso, estar sempre atento. E nós temos aqui um projeto, né, Valorização da Vida, Milena participa, e eu acho muito importante, né, quando ela fala sobre isso, porque o nosso café tem esse propósito, né, olhar mesmo para o que dá sentido e valor à vida. E quando a Jussara fala da possibilidade, né, de tratamento, de cura, a gente fica muito feliz de ouvir uma médica trazendo essa esperança, essa acolhida aos pacientes e, sobretudo, a valorização da vida. Então, eu vou pedir que a Jussara encerre para nós esse café, agradecer mais uma vez. A gente sempre diz que os nossos alunos são sempre alunos, né? Não existe ex-aluna imaculada, porque é essa família que continua. E eu quero pedir a ela que faça o encerramento do nosso café com uma mensagem que seja pautada no valor e na importância do ser humano e da vida. Então, toda essa campanha envolve a informação mais importante é essa, gente. Informação salva vidas. E é para isso que a gente está aqui, para tentar salvar vidas, para tentar dar qualidade de vida, evitar aquele sofrimento do tratamento de um câncer de intestino avançado com a possibilidade de maior cura. Um abraço a todos e até na próxima semana com mais um Café com Conceição.